As mudanças pretendidas pela reforma da Previdência irão impactar as carreiras jurídicas e do serviço público. Como ficam os direitos adquiridos? Haverá efeitos trabalhistas nas mudanças previdenciárias? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador João Bosco Pinto Lara, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Ele é magistrado há 30 anos e já passou por 4 varas do trabalho: Teófilo Otoni, Manhuaçu, Betim e Belo Horizonte, onde está há 26 anos, dos quais 7 anos e meio como desembargador. Doutor João Bosco, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar Prazer aqui. é nosso. Doutor João Bosco também é professor licenciado da PUC Minas do Direito do Trabalho. Já foi presidente da AMATRA 3 e vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA. Doutor João Bosco, então o nosso tema é, começando aí pela avaliação que eu gostaria que o senhor fizesse para a gente aí dos rumos da reforma da Previdência. Daqui a pouco está chegando ao Senado, que o senhor avaliasse essa fase atual para nós aí. Sim, então nós já temos aprovação em um turno na Câmara Federal e parece que o segundo turno será realizado essa semana. Eu gostaria de fazer uma introdução rápida no sentido de me posicionar em relação à reforma da Previdência. Por quê? Porque eu já, como dirigente associativo da magistratura, não é a primeira reforma, como magistrado, a primeira reforma que eu vejo acontecer. Exatamente em 98, governo Fernando Henrique Cardoso, eu era presidente da Associação Regional e nós tivemos uma etapa da reforma da Previdência, que se repetiu também no primeiro ano do governo Lula, e agora estamos fazendo uma terceira reforma. E, quiçá, teremos que fazer mais alguma no futuro próximo. Por quê? Porque eu particularmente, sou plenamente favorável a esse processo de reforma da Previdência. Acho que a Previdência é uma questão demográfica. Nós não temos como fugir. Aumentou a população, Aumentou o tempo de vida. A população envelhece. O Brasil já experimenta esse fenômeno de envelhecimento assim, crescente da população. A população que é chamada população economicamente ativa, aquela que está no mercado, não é? Atualmente, ela é responsável pela manutenção do sistema de previdência, que é o sistema que nós temos, chamado sistema da repartição. Todos pagam e depois no final é distribuído. Então, isso tem que ser equacionado, porque o que nós observamos é que rapidamente o Brasil passou por um processo de envelhecimento da população sem que houvesse uma reforma da Previdência estabelecendo uma regra para mim que é essencial, que está passando na reforma, me parece que não há muita dúvida sobre isso, que é o estabelecimento de uma idade mínima. No caso, 65 anos para homens e 62 para mulher. Quer dizer que o senhor não discorda da reforma da Previdência, a questão é como que ela vai ser feita. Sim, não discordo definitivamente. E parece que dessa vez o servidor público está mais visado. Sim, o servidor público, ele já passou... A reforma do presidente Lula, do ex-presidente Lula de 2003, ela já estabeleceu que haveria para o servidor público, no futuro, né, um sistema contributivo que o colocasse na mesma situação do trabalhador da iniciativa privada. E isso implicou na aprovação de uma lei, né, que é uma lei de previdência privada para o servidor público, essa lei é de 2013, governo Dilma, e essa lei já está sendo implementada. Muitos servidores, como eu, particularmente, fizemos opção por essa lei. O que significa fazer opção por essa lei? Significa que o sistema previdenciário já estava em vias de unificação, ou seja, os servidores públicos terão garantido uma aposentadoria equivalente ao teto da aposentadoria dos servidores, dos empregados da iniciativa privada, e quem quiser pode contribuir para um fundo, que é o FUNPRESP, um fundo complementar, como nós já temos em várias empresas estatais, Banco do Brasil. Então ele vai receber um benefício mais tarde do regime geral da Previdência e um outro que ele fez da área privada. Sim. Então, o que essa reforma fez? Ela agora tornou obrigatória essa unificação. Ou seja, todos os servidores públicos, né,
que ingressaram de 2003 para cá, necessariamente estarão no mesmo regime de previdência pública, que é a do teto, que é um regime que vale para... É um teto que é geral, vale para todos, servidores públicos e iniciativa privada, e, se quiserem, poderão ter uma complementação para a qual eles contribuirão. Pagando por fora, escolhendo o próprio seguradora, o próprio sistema que vai fazer. Os três poderes da União já criaram esse sistema complementar, que já está ativo, que é o FUNPRESP. Que é dedicado só à área pública. Só à área pública. Eu só avalia, desculpa, só avalia que há risco de perdas de direitos nessa migração de um sistema para o outro? Não. Eu próprio, orientado pelas nossas associações, por pessoas especializadas, estatísticos, né, demógrafos, eu fiz essa opção. E não há desvantagem, porque uma coisa é certa, a manutenção do sistema de previdência pública, né, do chamado sistema especial de previdência do servidor, ela é insustentável. Seria o regime próprio que o senhor fala? O regime próprio é insustentável. Pelas mesmas razões em que o regime geral também vai se tornando insustentável ao longo do tempo. Então é sempre importante refazer, né? Sempre fazer uma revisão. Exato. Isso. Então, os critérios agora estabelecidos, eles valem para todos, inclusive idade mínima. Agora, o importante é que para as pessoas que estão no sistema, sobretudo aquelas que entraram, servidores públicos, carreiras jurídicas, inclusive, né? Magistrados, procuradores, advogados da União, enfim. Aqueles que ingressaram antes de 2003... eles têm regras de transição que são regras, digamos, bem suaves. Elas foram suavizadas nessa discussão da Câmara. Doutor João Bosco, se me permite, aqui eu vou fazer um intervalo. Sim. Gostaria que no próximo bloco você explicasse um pouco mais para a gente essas mudanças aí nas regras de transição, a questão da pensão por morte. Sim. E também a contribuição previdenciária, que é uma preocupação das associações. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os efeitos da reforma da Previdência nas carreiras jurídicas e do serviço público. O nosso entrevistado é o desembargador João Bosco Pinto Lara, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutor João Bosco, deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito dessas mudanças aí, bastante polêmicas, desagradando alguns setores, alguns segmentos. A respeito, então, vamos começar pelas regras de transição. Como é que o senhor avalia essa transição de um sistema para o outro? As regras, não vamos tratar de números, porque a gente pode se perder por aí. As regras são muitas. Mas é muito, muito tranquilo entender isso. As regras de transição, eu disse no bloco anterior, elas foram suavizadas. A reforma, o projeto, o anteprojeto, ou projeto de emenda, a PEC, enviado pelo Executivo, era mais rigorosa em relação a essas regras de transição. Então, não há perda de direito. Não há perda de direito. Uma pessoa que é próximo de aposentar, 6 meses, 1 ano, sim, como é que fica essa situação? Ela terá uma contagem agora posterior à aprovação da emenda com um pedágio que vai variar de acordo com o seu tempo de serviço. Ou seja, então, se ele trabalhar mais 1 ano, pode render 2. Então, hipoteticamente, para não há como entrar em detalhes, porque cada caso tem que ser visto nas suas particularidades, imaginemos um servidor público, não é? Que agora, com as novas regras, e aí as carreiras jurídicas incluídas, precisam dos 65 anos de idade mínima para aposentadoria, e que a essa altura esteja com 60 anos de idade. Então, provavelmente, olhando o caso concreto, essa pessoa terá de trabalhar mais 2 anos. 5 mais 2, no caso. Não 5 mais 2, mais 2, ela poderia se aposentar ao invés dos 65, 62 a 63. Os casos têm que ser vistos particularmente, ou seja,
ela não precisa exatamente dos 65, porque ela já tem um grande tempo de vivência e de contribuição no sistema anterior, no sistema velho. Então ele traz tudo para cá. Então, essas regras de transição, elas são comuns, são normais em qualquer sistema de previdenciário, que é o nosso sistema, que é o sistema contributivo. Então, não há dúvida, as regras estão muito claras, estão suavizadas. O que preocupa muito os servidores nesse momento é a alíquota de contribuição. Tá. Vamos chegar nesse ponto. Antes disso, eu gostaria que o senhor avaliasse para a gente a pensão por morte. Sofreu muita redução? Vai sofrer muita redução? Vai sofrer uma redução significativa. Porque o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos um sistema que, digamos, injusto, do ponto de vista ético, moral, ele não era um sistema justo. Porque imagine você que uma pessoa tenha sua própria previdência, tenha seu próprio benefício, eu tinha, e perdesse seu marido, enfim, alguém da sua família que lhe pudesse transferir a pensão. Então, o que ocorria? Essa pessoa desaparece com a morte e quem sobrevivia acumulava ou pensão ou aposentadoria com pensão, né, num limite de valor que, obviamente, não lhe seria necessário para a sobrevivência. Você considerando que parte do beneficiário, né, desse benefício previdenciário, daquele que receberia o benefício, já não está mais aqui. Sim. Então, o que se procura fazer agora? Também, cada situação será examinada particularmente. O que se procura é isto, é manter um sistema de justiça. Sim. Não propiciar que alguém ganhe mais do que o necessário, não é? O que aconteceria antes, o que acontecia falou sobre duas coisas. Você falou em pensão por morte e acumulação de benefícios. Ou seja, se a viúva, né, vai ter a própria... vai herdar a pensão do marido falecido e do próprio benefício que ela já tem como aposentada. Continua tendo direito, em determinadas situações ela poderá fazer uma opção pela mais vantajosa. Também, hoje, o limite, o teto de benefício, que vale para todo mundo, também é fundamental na hora de fixação dessa pensão. Ou seja, ninguém rigorosamente perderá. O que se procura fazer nesse momento é esse sistema que leve em consideração essa realidade. Se a pessoa não está mais aqui, não é justo que alguém acumule benefícios, digamos assim, sem necessidade. Não afeta o padrão de vida dela. Não afeta, porque quem paga, no fundo, quem sustenta todos esses benefícios são aqueles que contribuem. Perfeito. Isso não é dinheiro do Estado, não é dinheiro do Tesouro, é dinheiro do contribuinte. Da repartição, né? Então, você acaba tendo um sistema que é injusto com determinadas pessoas. Agora, doutor João Bosco, existem efeitos trabalhistas nessa reforma da Previdência? Vai afetar as relações de trabalho? As áreas previdenciária e trabalhistas são muito relacionadas. Nós temos, a Justiça do Trabalho tem uma competência residual para solucionar problemas previdenciários. Na verdade, são mais execuções de contribuições previdenciárias das sentenças que nós proferimos. Não há propriamente um impacto trabalhista direto, mas indiretamente, sim. Se nós considerarmos a área de atuação da Justiça do Trabalho, que são as relações de direito do trabalho na iniciativa privada, hoje, diferentemente do sistema público, vai haver uma unificação de alíquota por cima, a partir de ela se dará a partir de 14%. Na iniciativa privada vai haver um escalonamento de alíquotas, onde aqueles que ganham menos pagarão menos contribuição da Previdência. Mas hoje ela está em 11%? Hoje ela está em 11% e vai cair agora, né, a partir de 8%, 8,5%, e vai subindo gradativamente, quanto maior for o ganho do trabalhador. Há quem reclame que seja um confisco, né, que vai chegar a 20%. Não chegará. Não chegará. A tese do confisco está posta. Nas simulações que são realizadas por estatísticos, por matemáticos, para os servidores, é possível que chegue a 17% numa situação limite, 17,5% numa situação limite, ou seja, naqueles pontos mais altos de remuneração nas carreiras, né, do servidor público. Essa contribuição de 14%, Orion, é preciso que fique claro, vários servidores estaduais já pagam há muitos anos.
não é? Porque os sistemas previdenciários dos estados, dos servidores, eles já estão completamente falidos há muito tempo. Né? Tanto que Ainda assim não foi suficiente. Tanto que uma das propostas fundamentais, que era a inclusão de estados e municípios, que saiu na Câmara, me parece que vai ser reincluído numa PEC paralela no Senado Federal. Porque estados e municípios. Se nós olharmos a situação da Previdência como um todo, os estados e municípios necessitam muito mais do que essa reforma do que propriamente a União. E ela, nesse caso, ela não afeta a carreira jurídica nem de serviço público, a não ser o serviço público estadual. Exatamente. Tá. Exatamente. Tudo bem. Doutor João Bosco, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre a medida provisória da liberdade econômica e também sobre a questão do Fundo de Garantia, o saque aí no aniversário. Perfeito. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre os efeitos da reforma da Previdência com o desembargador João Bosco Pinto Lara, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Neste bloco vamos falar sobre outras duas medidas provisórias que estão tramitando no Congresso Nacional, que é da liberdade econômica e a que permite os saques anuais no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Doutor João Bosco, para a gente começar então o debate sobre essa MP 881 da liberdade econômica, que efeitos ela pode ter aí sobre as relações de trabalho? Sim, há quem considere, Orion, que esse seria para a área, porque ela tem efeitos em diversas áreas do direito, sobretudo do direito empresarial. O direito empresarial vai ser bastante afetado por essa medida provisória. Positivamente ou negativamente? Positivamente. Ele promove alterações no Código Civil, de modo a tornar as pactuações na constituição de empresas, de micro e pequenas empresas, aquelas empresas, aquelas que, digamos, que não apresentam nenhum potencial de risco na atividade econômica, não são atividades que estariam fora da área de risco. O que se pretende é facilitar a vida dessas empresas. Eu posso te dar um dado, nas últimas estatísticas do IBGE sobre crescimento de emprego no primeiro semestre, e apontam que as pequenas e microempresas, sobretudo aqui em São Paulo, em Minas Gerais e em São Paulo, que foram os dois estados que apresentaram o maior crescimento dos níveis de emprego formal, que 3/4 desses empregos foram criados pelas micro e pequenas empresas. Então, aí sim. Mas o senhor vislumbra nesse um efeito da reforma trabalhista feita em 2017 ou não tem nenhuma relação com isso? Pode ter. Há um equívoco em considerar que a reforma trabalhista de 2017 fosse, por si só, gerar emprego. Não. O que gera emprego é atividade econômica. A reforma trabalhista de 2017 e esse prosseguimento que ocorre agora com a medida provisória da liberdade econômica e também a medida provisória do Fundo de Garantia, sobre a qual falaremos em seguida, eu tenho a impressão que isso vai contribuir para o surgimento de novas vagas no mercado formal. Porque nós temos uma situação muito dolorosa no Brasil, é que 60% mais ou menos da população em condições de trabalhar está na informalidade. Então, qual que é o quadro que se nos apresenta? Nós temos aí cerca de 40 milhões de trabalhadores no mercado formal com carteira assinada e o direito do trabalho, a justiça do trabalho sempre só se preocupou com este grupo de pessoas, que não vou dizer que sejam propriamente privilegiadas, não se trata disso, mas são pessoas que estão numa situação, digamos, mais confortável, se nós levarmos em consideração a quem está na informalidade, a quem está no subemprego. Quando nós pretendemos desburocratizar, né, e a medida provisória da atividade, da liberdade econômica é fundamental, quando a gente pretende desburocratizar, né, o sistema de criação de empresas, de manutenção de empresas, nós temos
certeza absoluta de que isso vai repercutir no mercado de trabalho positivamente. Doutor João Bosco, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor, que o senhor trouxe para nós. Eu poderia, ultimamente, minhas leituras preferidas, por óbvio, né, considerando a minha longa carreira na área jurídica, 40 anos, ou 42 anos, e minha atividade penosa como juiz do trabalho, porque nós trabalhamos muito, minhas leituras preferidas são na área de literatura, ficção, gosto muito de biografia, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Orion, para indicar esse livro. Esse livro é uma obra coletiva, coordenado por uma colega minha que é aposentada do Tribunal do Trabalho de São Paulo, não é? Esse livro aqui é Ieda Frediani que coordenou, tem artigos de autores que não são propriamente juristas. Eu citaria, por exemplo, que tem um artigo muito interessante do professor Hélio Zilberstein. Sim. Não é? Qual o nome dele, por favor? O livro é A Valorização do Trabalho Autônomo e a Livre Iniciativa. Em resumo, o que esse livro quer dizer? Que nós temos, no trabalho autônomo, também uma fonte de valorização da pessoa humana, desde que ele esteja na formalidade, em termos de previdência. Esse livro, em resumo, quer dizer isto. Boa indicação, tem outro também, né? O outro livro é um livro muito interessante, eu indicaria também para todos, não só para quem é da área jurídica, indicaria para você, inclusive. Se mudássemos aqui Direito do Trabalho para os céticos, ele variaria exatamente para nós. O que se pretende discutir nesse livro? Do professor Carlos Ari Sunfeld, que é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, professor de Direito Administrativo. É um livro muito interessante, né, que trata exatamente dessa facilitação das relações de direito administrativo, que vale também para o direito do trabalho. Muito bem, boas indicações. Doutor João Bosco, agora entrando naquela questão da MP, que permite o saque anual do Fundo de Garantia. O que o senhor pode dizer para a gente sobre as regras para o saque? Como é que o trabalhador pode usar bem isso aí sem ter problemas, né? Sim, exatamente. Eu acho que o que se pretendeu foi isso. Porque aquela proposta de liberação de imediato de valores expressivos, há experiências, as experiências anteriores que nós tivemos com PIS, PASEP, que isso não tem uma repercussão, assim, digamos, mais proveitosa na economia. O que se estabeleceu agora? Nós temos, além de todas aquelas hipóteses de saque que nós já tínhamos antes, de uma doença grave, de casa própria. Demissão. Não, nós temos agora basicamente duas que estão nas mãos do próprio trabalhador, que é a movimentação do Fundo de Garantia em razão da rescisão do contrato e uma que se dará anualmente no mês de aniversário do trabalhador, que serão possibilidades de saque programadas para o futuro. E não afeta o outro, não. Que não afeta o outro, não afeta. Aliás, o trabalhador, ele pode, inclusive, optar por uma ou por outra. Ele pode deixar de fazer o saque programado, que acontecerá a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, há uma regra para todo mundo, que até março do ano que vem, cada um poderá sacar até R$500 de sua conta vinculada. E depois, nos próximos anos, nós entraremos numa tabela progressiva. Então, ele pode usar a cada ano uma parte desse fundo e ele pode optar por não usar nada para retirar apenas na outra situação, que é a situação de rescisão, que é no futuro. O objetivo final do Fundo de Garantia. Isso. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador João Bosco Pinto Lara, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. E falamos aí sobre os efeitos da Previdência, a reforma da Previdência nas carreiras jurídicas, do serviço público, os efeitos trabalhistas também, e sobre as medidas provisórias aí da liberdade econômica e a que permite o saque anual no Fundo de Garantia por tempo de serviço. Doutor João Bosco, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição dos senhores. Obrigado. Contem sempre comigo, sempre que precisarem. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.